E aí, você tá bem? Amém. Tá feliz? Amém. E aí, Luiz? Que é sempre bom estar aqui, né, gente? Você se alegra tanto quanto eu de ter esse tempo tão especial aqui, de receber, entregar algo, entregar o nosso louvor, mas também de receber algo dele. Eu espero que você venha para cá com o coração cheio de expectativa, que sempre chegue aqui bem alegre, mesmo que você tenha tempos difíceis durante a semana. Se você chegar aqui até triste, eu oro para que a presença do Senhor venha de impacto com o que você está sentindo, venha com um choque com a sua situação, trazendo conforto para o seu coração, trazendo paz para o seu coração. Então, estou muito feliz de estar aqui. E mais feliz ainda que essa semana... Deixa eu perguntar uma coisa. Você tem algo para celebrar dessa semana? Está? Deus fez algo na sua vida? Amém. Você viveu coisas grandes essa semana? Amém. Deus cuidou de você? Amém. Deus livrou você? Amém. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós temos muito para celebrar. Verdade. Vou compartilhar aqui com você que eu tenho algo extra para celebrar. Nessa semana eu encerrei o meu mestrado. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Foram 8 anos de graduação normal, mais o mestrado. Então é bastante tempo. Confesso para você, você que é estudante sabe, é muitas horas lendo, escrevendo, tem aquele estresse de entregar trabalho. Graças a Deus passou para mim. Então, é um alívio. Então, eu vou te contar, hoje eu estou aqui mais alegre do que geralmente. Mais aliviado do que geralmente. Amém. Mas é só para lembrar, gente, nós sempre temos algo para celebrar. Deus continua cuidando de você, o amor dele por você e por mim não muda. Amém. Ele é o mesmo. Vou perguntar mais uma coisa, você se sente amado? Sim. Você se sente amado por Deus? Amém. Você se sente amado pelas pessoas ao seu redor? Amém. Você sabia que a forma como você vive depende muito de como você se sente, principalmente o quanto você se sente amado? A forma como você vai amar ou fazer qualquer coisa depende de como você recebe essas coisas. Então vou ter muita dificuldade para amar verdadeiramente se eu não me sentir verdadeiramente amado. Então eu quero iniciar hoje lembrando para você que você é amado. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus te ama. Você sabe por que você está vivendo tudo que você está vivendo? Porque Deus te ama. Você tem uma vida porque Deus te ama. Deus te ama. E a maior prova disso foi Jesus morrendo na cruz por mim e por você. O amor dele é extravagante. Mas eu preciso entrar num outro assunto aqui que é conectado com esse. Nas últimas semanas, se você tem participado das células, das nossas células, o assunto que nós temos tratado é discipulado. Acredito que já fazem 4 semanas que o assunto tem sido esse. Nós estamos lendo um livro chamado A Formação de um Discípulo. Espero que você esteja acompanhando junto conosco. Um livro que tem ajudado muito, muito esclarecedor e que tem sido bênção. E hoje, nesse domingo, eu vou estar falando também sobre discipulado. Você sabia que Jesus Cristo, Ele não chamou ninguém para ser um religioso? Ele não chamou você para simplesmente carregar um título de cristão. E Ele nem chamou você para ser somente um membro de igreja. Você sabe para que Jesus te chamou? Para ser um discípulo. Eu costumo lembrar e costumo sempre dizer que na época de Jesus, no ministério de Jesus, haviam basicamente 4 grupos de pessoas em relação a Cristo. O primeiro grupo era aqueles que o rejeitaram. Aqueles que o perseguiram, aqueles que o maltrataram, aqueles que o rejeitaram. Você sabe desses, né? Os fariseus, principalmente. Logo em seguida, um outro grupo é o grupo da multidão. A multidão. Ele é aquele grupo que acompanhava Jesus, mas na hora que o negócio apertava, eles não estavam com Jesus o tempo todo. Estavam basicamente nos momentos, milagres, os ensinos, a multidão. Mas havia um grupo muito mais próximo de Jesus. Eram os chamados discípulos. Aqueles que caminhavam perto.
os 12 discípulos. E dentro desses 12 ainda havia um outro grupo, que era os íntimos, os discípulos mais íntimos, que no caso de Jesus foi Pedro, Tiago e João. Então, uma coisa que é muito clara, Jesus Cristo ele não tinha o desejo que nenhum de nós fizesse parte somente da multidão, ou muito menos dos que o rejeitam. O chamado de Jesus é para que nós fôssemos discípulos, e discípulos íntimos. Você sabe quantas vezes nós perdemos tanto tempo de nossas vidas sendo apenas religiosos, sendo apenas pessoas que estão carregando um título, mas não são verdadeiramente íntimos de Jesus, que não o conhecem com tanta intimidade e têm apenas uma ideia distante de Deus. A multidão que acompanhava Jesus, eles podiam dizer, Jesus é Cristo, Jesus tem poder, Jesus faz milagres, show. Mas os discípulos tinham muito mais para falar de Jesus do que eles. Por quê? Porque estavam próximos. Eu estou aqui para falar para você que Deus está te convidando para mais perto. Deus está te chamando para um novo nível de relacionamento. Ele está te chamando para se aprofundar. Ele quer te chamar de meu discípulo, meu filho, meu companheiro, aquele que caminha comigo. Ele quer tirar você de uma posição de somente multidão e te colocar nos amigos íntimos. Mas aí depende também de você. Certo? Jesus Cristo ali em sua caminhada, em seu ministério, ao ir selecionar os discípulos, e até mesmo houveram outros que se ofereceram para o seguir. E Jesus convidou, mas eles não eram obrigados a se tornarem discípulos. Eram? Eles tinham a escolha. Mesma coisa com nós. Jesus nos convida, vem, me segue, vem comigo, que eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que tu não sabe. Eu vou te levar a experimentar coisas que você ainda não experimentou. Você vai ver milagres que você nunca nem ouviu falar. Deus Cristo está convidando. Mas nós temos o direito de dizer sim ou não. Você sabe por que nem todo mundo foi discípulo? Você tem alguma ideia? Porque ser discípulo custa caro. Ser discípulo custa tudo. Para seguir Jesus, os discípulos tiveram que abandonar tudo. Tiveram que abandonar a sua vida, a antiga vida. Abandonar seus planos, abandonar seus sonhos para seguir o que Jesus tinha para eles. Então ser discípulo custa caro. Custa tudo. E você sabe o que é interessante? Jesus não fez propaganda. Você não vai ver Jesus dizendo assim, olha, me segue que vai ser show de bola, você vai ter uma vida top, você vai se alegrar, vai ser muita riqueza, vai ser só prosperidade, vai ser a maravilha. Jesus não fez propaganda. Pelo contrário, Jesus era bem claro, dizia assim, o Filho do Homem não tem onde colocar a sua cabeça. O Filho do Homem vai... Cara, Jesus dizia, se você me seguir, você vai ser perseguido. Você quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e segue-me. Cara, Jesus não fez propaganda bonitinha para seguir ele. Tem um cara aqui chamado John Stott. John, é isso mesmo, John Stott. E ele fala sobre a fé cristã. E ele fala assim, eu creio na fé cristã, eu sou cristã, não porque a fé é atrativa, mas porque é verdadeira. Pegou isso aí? Eu creio, eu sou cristão, não porque a fé é atrativa, mas porque é verdadeira. Quando eu estou te convidando, quando eu estou falando aqui, Jesus está te convidando para ser discípulo íntimo, eu não estou te fazendo ofertas aqui. Eu não estou te vendendo lote no céu e nem estou oferecendo a prosperidade gigante aqui na terra. Certo que Deus honra aqueles que são justos, Deus honra aqueles que o seguem, mas eu não estou aqui para te fazer promessa, eu estou para te apresentar a verdade. Jesus Cristo te convida a viver a verdade. Ser cristão, seguir Jesus, ser discípulo, é abraçar essa verdade e viver para ela. Então você está comigo, você está entendendo que existe uma diferença muito grande entre somente ser discípulo e entre ser um religioso. E quando se fala de discípulo, um dos exemplos e administração que eu
trouxe aqui hoje é sobre alguém que talvez você, quando leu a Bíblia, você nem considerou ele um discípulo. O nome dele é Filemon. Filemon. Existe uma carta de Paulo para Filemon. É uma carta bem curtinha, um capítulo só. E é uma carta de Paulo falando sobre um escravo. Um escravo chamado Onésimo. O que é que aconteceu? Esse escravo era escravo de Filemon. Ele fugiu. E nessa fuga, vivendo fora da casa de seu senhor, Filemon, não se diz exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que provavelmente por motivo de roubo, ele acabou sendo preso. E eu não sei também se ele conheceu Paulo na prisão ou antes. Eu sei que na prisão eles estavam juntos. E está lá Paulo e Onésimo, e lá na cadeia, Paulo, que não perde tempo, pregou o evangelho, e Onésimo aceitou Jesus. Aceitou Jesus e decidiu se tornar um discípulo. E ali na cadeia, ainda na prisão, Paulo estava ensinando Onésimo. Eu creio que eles tinham seus tempos de adoração, de ensino da palavra. E mais próximo da libertação de Onésimo, Paulo escreve uma carta para o senhor de Onésimo, que é Filemon. Naquela carta, Paulo basicamente dizia assim: Filemon, ouço grandes coisas sobre você, que você é um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouço as grandes coisas que você tem feito pelas pessoas, as coisas que você tem feito pela igreja. Eu quero aqui te comunicar que eu conheci Onésimo, cujo nome, o significado do nome Onésimo significa útil. E Paulo ele até faz um trocadilho, diz assim: ó, ele era útil para você, mas agora ele é útil para mim e para você. Porque agora ele é útil também para a igreja, para o evangelho. Então olha Filemon, recebe Onésimo, mas não o receba mais como servo, o receba como irmão. Já tratando disso, vou abrir uma observação para o ponto escravidão. Muitas vezes tem muita gente que vem com aquela: como é que o cristianismo foi a favor da escravidão? Aqui você vai entender algo. Paulo, apesar dele não ter sido um ativista de brigar pelos direitos, ele estava batalhando no interno. Porque você vai ver Paulo falar sobre a questão da escravidão pelo menos 2 ou 3 vezes. E ele se referia aos senhores que possuíam escravos, dizia assim: ó, não os tratem como servos, tratem como irmãos. O seu tratamento com eles seja bom. Está comigo? Está entendendo? Então Paulo ele ali apresentou algo muito importante: o cuidado com as pessoas, a pressa em anunciar o evangelho. Mas nós também temos muito para aprender com Onésimo e com Filemon. E eu quero trazer aqui para você algumas coisas sobre isso. Ali nessa passagem, nessa carta, há 2 coisas muito importantes que nós precisamos abraçar. A primeira é a necessidade do perdão. Paulo, quando ele escreve aquela carta para Filemon, uma das principais coisas que ele dizia naquela carta era: Filemon, perdoe Onésimo. Porque o Onésimo tinha fugido. Então assim, ó, perdoe. Então ele nos apresenta a necessidade do perdão. A outra coisa é o que eu acabei de falar, em relação à realidade social, onde nós precisamos ter uma mudança interna em relação à realidade social. Você sabe esse monte de problema que a gente está vendo na nossa sociedade? O ódio que corre, as brigas que acontecem o tempo todo, principalmente no meio político, em relação aos direitos e um monte de coisa. Eu não estou dizendo que nós devemos ser contra, não protestar, não estou falando isso. Mas toda mudança, ela precisa começar interna. Você quer mudar o mundo? Comece mudando você. Permita que Jesus mude o seu interior, que Ele cure as suas feridas e que você seja usado por Ele para que você venha levar cura para outras pessoas. E aí quando outra pessoa também for recebendo cura, ela também vai tratar as pessoas melhor. Ela também vai ser um cidadão melhor, ela também vai ser um discípulo melhor.
Você está comigo? Você está entendendo? Então aqui são dois princípios iniciais que nós precisamos focar nessa carta de Paulo para Filemon. Agora eu quero trazer aqui princípios para aprender com Filemon. Olha nas palavras de Paulo, que interessante. No versículo 5 fala assim, ó, Paulo declarou para Filemon: porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Paulo está na prisão e ele ouve falar da fé de Filemon. Então vai aqui o primeiro princípio para você sobre ser um discípulo. Viva a fé de forma pública e contagiante. Viva a fé de forma pública e contagiante. Como assim pública, cara? Como assim? Um discípulo de Jesus, ele vai ser sempre conhecido pela sua fé. Eu ainda vou aqui mais profundo nisso. Você sabia que você vai ser sempre conhecido pelo que você mais ama? Aquilo que você mais ama é o que gera sua reputação. Porque o que você mais ama é o que você mais fala. Porque o que você mais ama é o que você mais investe tempo. Então um discípulo de Jesus, que ama a causa de Cristo, do que ele vai ser conhecido? Pela sua fé. Eu não estou te dizendo para você ter simplesmente, então eu só preciso tornar público, fazer uns posts no Facebook, umas coisas assim. Não, eu não estou falando de só isso. Você precisa ser tão apaixonado por Deus, que muitas vezes você não vai precisar nem abrir sua boca, as pessoas já vão dizer assim, cara, olha só a vida desse cara. Olha só que paixão, olha, ele investe o tempo dele, olha, está sempre na igreja servindo, está sempre ajudando as pessoas, é tão generoso, é tão generosa. Olha só que compaixão, olha como ele perdoa fácil, olha como ela perdoa fácil. Olha como é amoroso, como é pacífico. A tua paixão vai ser sua marca. Eu preciso viver uma fé pública e contagiante. Não existe essa de agente secreto. Deus não tem agente secreto aqui na terra, meu amigo. Não tem isso. Eu costumo contar sobre o meu testemunho. Eu vivi um evangelho. Antes de eu ser discípulo de Jesus, quando eu era somente um religioso, quando eu carregava somente um título, eu lembro que na escola, quando eu entrava no assunto religião, e as pessoas perguntavam, qual é a sua religião? Eu dizia, eu sou crente. As pessoas diziam, crente do... Você sabe o que o restante disso aí. E as pessoas duvidavam. Dizer, não, de jeito nenhum que você é crente. Não é possível que você é crente. Por quê? Porque era só o meu título, a minha vida era totalmente contrária. Não havia paixão, não havia amor, não havia entrega. Para você ser discípulo de Jesus verdadeiro, você precisa ser apaixonado por Deus. Você precisa ser apaixonado por Jesus. Está comigo? Então não esconda a sua fé. Transmita ela. Use tudo que você tem para declarar a sua fé. Viva ela por inteiro. Um segundo princípio que nós aprendemos com Onésimo: evidencie o seu amor pelos irmãos. Evidencie o seu amor pelos irmãos. Ainda no versículo 5, mas na parte B do versículo, fala assim: e declarou também Paulo, e do seu amor por todos os santos. Paulo está falando que ouviu falar que a reputação de Filemon também dizia do amor dele com a igreja. Quando eu falo a igreja, são as pessoas, são os nossos irmãos da fé, a nossa família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10, ainda Paulo fala o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amar aos irmãos, amar a nossa igreja, é um mandamento. É um mandamento. Eu costumo dizer assim, como que eu posso amar a Deus e não amar o que Deus ama? Como eu posso servir a Deus e não servir aquilo que é prioridade para Deus? A igreja, ela é algo importante para Deus. Olha aí para as pessoas do seu lado. Está vendo? Que povo bonito, amoroso. Jesus ama cada um. Deus se importa a cada um. E Deus
valorizou, foi Ele quem criou. Existem duas instituições que existem nesse mundo, que foi criada por Deus: família e igreja. São duas famílias, minha família biológica e minha família da fé. Se eu não amar essa igreja, qual moral você vai ter para ganhar alguém para Jesus? Você acha mesmo que você vai cumprir a sua missão de discípulo falando mal da igreja? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando você está falando mal da igreja, quando você é contra ela, quando você rejeita a igreja, quando você não se compromete com ela, você está rejeitando aquele que a igreja representa. A igreja nada mais é do que uma família, um grupo de pessoas que representam o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Jesus. Quem rejeita o que é de Deus está rejeitando o próprio Deus. Ser discípulo tem a ver também com amar o que Deus ama. Jesus Cristo falou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Aquele que te rejeitar estará me rejeitando, mas aquele que te aceitar estará me aceitando. Se a igreja é o representante de Deus na terra, meu amigo, eu preciso amá-la e fazer parte dela. E não ser só um visitante da igreja, mas eu preciso ser o corpo. Eu preciso amar meus irmãos. Eu preciso ter prazer de estar com eles. Você sabe o que torna você, o que gera mais amor em você pelos seus irmãos? É o seu amor pelo Pai. Quanto mais dificuldade você tiver de amar Deus como Pai, mais dificuldade você vai ter de amar seus irmãos. Porque sem essa conexão, você nunca vai olhar para as pessoas ao seu redor como verdadeiros irmãos. Você vai olhar para eles como religiosos de um mesmo clube. Está comigo? Está entendendo? O momento em que a Bíblia fala sobre igreja pela primeira vez é uma conversa entre Jesus e os discípulos. Jesus pergunta aos discípulos: quem estão dizendo que eu sou? O povo. E eles dizem: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. E Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo fala: isso aí não foi te revelado nem por carne, nem por sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo fala daquela pedra, Ele não está se referindo a Pedro, Ele está se referindo àquela verdade. Jesus, o Filho de Deus. A base da igreja é saber que por meio de Jesus, o Filho de Deus, eu que sou homem pecador, me torno filho. Se nós somos filhos de um mesmo Pai, o que é que nós somos? Irmãos. Está aí a base de ser igreja. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso amar a igreja. Então, um discípulo ama o que Deus ama. Então, evidencie o seu amor pelos irmãos. Permita que as pessoas vejam em você o amor que você tem pela sua igreja. Terceiro princípio que nós aprendemos com o Filemon: seja um encorajador das pessoas. Seja um encorajador das pessoas. No versículo 7, fala o seguinte: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Cara, nós precisamos ter uma vida tão leve que quando nós estamos perto das pessoas, nós não trazemos peso para elas, nós as encorajamos. Se você é o tipo de crente que você chega perto das pessoas e as pessoas se sentem tristes, com medo e fica mal ao seu lado, meu amigo, você não está representando Jesus. Porque Jesus foi um amor de pessoa. Jesus era provavelmente um cara muito animado, muito alegre, muito leve. Então, olha, para ser discípulo de Jesus, você vai precisar ser o tipo de pessoa que anima os outros ao seu redor, que encoraja e não coloca peso sobre eles. Você não está aqui para julgar as pessoas, você está aqui para representar Jesus, mostrar o amor dele por elas e encorajá-las. Então, que da sua boca não saia desânimo. Esse dia eu estava conversando com o Raoni, ele estava me contando sobre o livro que ele está lendo, e estava falando sobre os ladrões de alegria.
Aquelas pessoas que uma pessoa chega para você e está toda animada e te conta, eu consegui tal coisa, comprei um carro. Aí vem o ladrão de alegria e diz assim, mas esse carro aí consome demais, né? Eita, mas esse carro aí dá problema, né? Esse carro aí faz não sei o que, né? Aí tá roubando a alegria do cara que tá comemorando, tá alegre porque conquistou e chegou alguém para... Cara, não seja assim. Nós precisamos ser o tipo de pessoa que anima, que traz encorajamento e não que traz tristeza. Que da sua boca saia palavras de vida e não palavras de morte. Que da nossa boca nós possamos gerar alegria nas pessoas, gerar paz e não o contrário. Então, carregue isso com você, coloque no seu coração. Eu quero investir o meu dia. Eu quero investir a minha vida para quando eu estiver com pessoas, essas pessoas vejam Jesus em mim. E eu as encorajo. Um quarto princípio. Sirva com base no amor. Sirva com base no amor. No versículo 8 fala o seguinte: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Vou te explicar isso aqui. Paulo, ele é um apóstolo do Senhor. Paulo tinha uma autoridade, querendo ou não. E ele já estava bem conhecido naquele tempo, as pessoas o conheciam. Então, quando ele vai mandar a carta para Filemão, ele está dizendo assim: olha, eu não quero que você obedeça só por medo de mim. Eu não quero usar da minha autoridade, até que eu poderia dizer assim, olha, no nome de Jesus, trate o Onésimo bem. Senão, você vai ver. Senão, você vai virar pedra. Senão, você vai morrer. Ele disse assim, olha, não estou aqui para usar dessa autoridade. Eu quero te pedir, com base no amor, não receba o Onésimo como servo. Receba-o como irmão. Então, olha, quando se fala de servir, eu preciso servir não por base da pressão, não por base do medo, mas por base do amor. Cara, são pequenos gestos. São coisas simples quando você está servindo alguém, quando você está servindo na igreja. Está aí uma pessoa que eu gosto, Danilo. Essa semana foi uma correria e tal. E foi ele quem me ligou e perguntou, cara, quando é que a gente vai ensaiar para tocar? Aquele desejo, aquela prontidão. Eu não precisei colocar pressão, dizer, olha, Danilo, se não for, eu vou te expulsar da igreja. Você vai para o inferno. Hoje mesmo também, ali a Mary veio aqui, não foi pressão nem nada, foi um convite, assim, veio disposta para servir. Gente, a gente precisa servir as pessoas, servir a igreja por amor, não é por obrigação, não é por peso. Muitas vezes não vai precisar nem ninguém chegar para você para dizer assim, olha, vamos servir lá, cara, a gente está precisando de gente. É você quem chega e diz assim, cara, como que eu posso ajudar? Como que eu posso servir? O que que eu posso fazer para ajudar alguém? O que que eu posso fazer para ajudar aqui na igreja? Eu só quero ajudar. Eu só quero servir. Não é por pressão, é por amor. Então, olha, como discípulo de Jesus, cara, Jesus é Deus. Jesus deixou sua glória e veio à terra. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele caminhou com as pessoas que ninguém queria caminhar. Ele comeu na casa de quem ninguém queria comer. Jesus, que é Jesus, em toda a sua soberania, decidiu servir por amor. Para eu ser discípulo dele, eu preciso fazer o mesmo. A Bíblia também diz, o último será o primeiro, os primeiros serão os últimos. Você quer ser o maior, seja o menor. Seja servo de todos. É o que Jesus direciona. Seja servo de todos. Viva para servir, meu amigo. É por isso que eu perguntei logo no começo, você se sente amado? Quando você se sente amado, você vai refletir a mesma coisa. Amor. E deixa eu te esclarecer uma coisa, quem ama serve. Já ouviu aquela frase, quem não vive para servir, não serve para viver? Uma vida que não é para servir, é uma vida muito vazia. Você entende isso?
Uma vida que eu não vivo para servir, no que Deus me chamou para servir as pessoas, eu vou viver para quê? Para mim mesmo. Eu vou ver uma vida egoísta, simplesmente focada nas minhas necessidades, nas minhas paixões, no meu conforto. Quem vive desse jeito não é discípulo de Cristo. O discípulo de Jesus vive para servir. Um quinto princípio que nós aprendemos também: obedeça sempre com espontaneidade. Obedeça sempre com espontaneidade. Versículo 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você me fizer seja espontâneo e não forçado. Olha, Deus não quer te forçar a obedecer. Deus nunca fez isso. Você viu lá? Deus nos deu o chamado livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Ele não te força a obedecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Apesar... Deixa eu usar o exemplo primeiro. Você sabe, você já foi criança um dia. E já teve aqueles momentos que seu pai disse: faz tal coisa. Pega não sei o quê. E você foi assim, ó, com raiva, reclamando. E assim, só pede para mim, porque não pede para o meu irmão. Tudo sou eu. Tudo sou eu. E foi lá, obedeceu, mas obedeceu de má vontade. Deus não quer que você simplesmente obedeça de qualquer jeito. Obedeça com prazer. Seja espontâneo na sua obediência. Que a sua obediência seja fruto do amor. Jesus Cristo também falou: se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Aquele que não me obedece, não me ama. É basicamente isso que ele fala. Aquele que diz que não me ama, mas não obedece os meus mandamentos, não há verdade em suas palavras. Uau! Eu preciso viver esse amor que leva à obediência. Um sexto princípio, rapidinho. Viva sobre a perspectiva da soberania de Deus. Viva sob a perspectiva da soberania de Deus. O versículo 15 e 16 fala assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão, e irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, como pessoa, quanto como cristão. Que afirmação! Somente alguém cheio de Deus pode fazer uma afirmação dessa dentro da cadeia. A carta para Filemon, a carta de Paulo para Filemon, é considerada uma das cartas mais alegres de Paulo, você sabia? E ela foi escrita dentro da cadeia. Que coisa! E sabe o que é? Paulo, ele tinha todos os motivos para simplesmente reclamar. Dizer: nossa, estou aqui na cadeia por obedecer a Deus. Mas ele escolheu ver a vida pela perspectiva do céu. Sabe qual é essa? Eu estou aqui por alguma razão. Se eu estou aqui nessa cadeia, se foi para conhecer esse cara e ele ganhar ele para Jesus, valeu a pena passar esse tempo na cadeia. Valeu a pena. Quando você olha a sua vida pela perspectiva de Deus, por uma perspectiva divina, você não vai ser abalado facilmente. Porque até quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, você vai lembrar daquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai poder dizer assim: eu amo. Então, mesmo que eu esteja sofrendo, existe um propósito nesse sofrimento. Então, olha para a vida, olha para as circunstâncias pela perspectiva do céu. Pela perspectiva do céu. Amém? E aqui, mais um. Sétimo princípio, não é isso? Sirva
com os seus melhores recursos. Sirva com os seus melhores recursos. No versículo 22, na parte A, fala assim: além disso, prepare-me um aposento. Paulo estava pedindo por Onésimo para Filemão e agora já está falando dele mesmo. Eu vou te fazer uma visita. Se Deus quiser, se eu sair aqui dessa cadeia vivo, eu vou ir te visitar. Então prepara um aposento para mim. E você acha? Filemão iria receber Paulo de qualquer jeito, isso acontecendo? Não, né? O que ele ia fazer? Ia dar o melhor. Quando a gente vai falar de servir, aprenda uma coisa: precisamos servir da melhor maneira. Vou contar aqui algo para vocês sobre minha família. Eu e Larissa, nós costumamos geralmente sempre convidar alguém ou alguma família para ir jantar em nossa casa. E todas as vezes que nós fazemos isso, a Larissa passa o dia, muitas vezes até estressada. Não é por má vontade, é porque ela quer dar o melhor. E ela prepara prato, prepara isso, prepara o que dá para arrumar a mesa, arruma a casa, com um desejo no coração: eu quero dar o meu melhor para a pessoa que vai vir. E já teve situação que a pessoa chegou lá em casa e falou assim: nossa, mas nem precisava tanto. E a gente falou assim: precisava sim. A gente fez isso para que você saiba o quanto que você é importante, o quanto que você tem valor. Então, olha, quando a gente vai servir as pessoas, eu preciso transmitir uma mensagem para elas: você é importante, é por isso que eu estou fazendo o melhor. Então, quando se trata de servir, use o seu melhor, faça de coração, não guarde reservas. Dê o seu melhor. Sabe por quê? Você está representando Cristo. Cristo não guardou reservas, ele se entregou por inteiro. Se ele se entregou por inteiro, eu não posso me entregar por pedaço. Eu não posso me amar pela metade. Eu não posso servir pela metade. Eu não posso dar de qualquer jeito. Jesus Cristo entregou tudo por mim. Eu preciso fazer o mesmo pelos outros. Como discípulo de Jesus, eu vou precisar dar tudo de mim para que outros venham conhecê-lo. Dar tudo de mim para que eles venham, para que as pessoas venham ver o quão amoroso Jesus é, o quão bom que Ele é. Então sirva com os seus melhores recursos. Receba pessoas na sua casa. Olha, participe de uma célula. A célula é um ambiente para isso. É um ambiente em que o líder de célula, ele prepara o local, ele prepara uma comida, ele ora por você que vai vir, ele prepara o estudo para te receber, ele está te oferecendo o melhor. E quando você valoriza isso, você vai estar sendo preparado para que em algum momento você venha se tornar também um líder de célula e venha fazer a mesma coisa. Preparar o melhor. Para que você possa servir as pessoas na sua casa, receber pessoas na sua casa. Como você tem usado os seus recursos? Para você mesmo? Para o seu conforto? Só para você? Ou você tem investido no reino? Por meio dos nossos dízimos, nossa oferta, nossas primícias. E também as pessoas, por meio de ajudando causas sociais. Ou você tem focado somente em você mesmo? A forma como você investe os seus recursos revela quem você ama. Ou quem você ama mais. Escolha servir com o seu melhor. Amém? E um último princípio. Princípio número 8. Cultive novas amizades pelo reino de Deus. Cultive novas amizades pelo reino. Os versículos 23 e 24 fala assim: Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E Paulo está falando sobre os amigos dele que estavam na prisão. Se tem uma pessoa que estava muito bem acompanhada ali, era Onésimo. Olha a galera que estava com o Onésimo. Nós precisamos escolher. Olha,
a nossa vida, o nosso sucesso depende muito de com quem nós andamos. Depende muito dos relacionamentos que nós temos. Não dá para viver sem amigos. Não dá para viver sem pessoas para partilhar da vida. Mas sabe uma coisa que eu costumo dizer? Seja seletivo. Seja exigente. Eu não estou te dizendo para rejeitar pessoas. Porque assim, uma pessoa que cara, não quer nada, que é só falando mal, que é só reclamando, que vive falando mal dos outros, que essa pessoa, eu vou amá-la, eu vou tentar ganhá-la, eu vou tentar ajudá-la, mas meu amigo, cuidado. Cuidado. Como dizia minha avó, passarinho que dorme como morcego, que anda como morcego, dorme de cabeça para baixo. Seja seletivo. Seja exigente. Você quer saber as pessoas que nós devemos ter mais próximas de nós? Aquelas que estão buscando a mesma coisa que nós. O que é que você mais está buscando? Busque a Deus e traga para perto de você pessoas que também busquem a Deus. Que queiram viver o melhor de Deus, que queiram conhecê-lo, que queiram ser discípulos. Não é sobre andar com pessoas perfeitas. Você não é perfeito. Você não precisa andar com pessoas perfeitas. Mas você precisa andar e ser com pessoas que querem Jesus. Faz sentido para você? E eu vou encerrar isso aqui fazendo uma analogia. A história de Paulo, Onésimos e Filemão. Onésimo se afastou de seu senhor, seu patrão, Filemão. Certo? Fugiu. O homem fugiu de Deus por conta do pecado. Verdade? Onésimos se encontra com Paulo. E Paulo intercede por Onésimos. O homem pecador se encontra com Jesus. E Jesus é o mediador para conectar novamente o pecador com o Senhor, com o Pai. Está entendendo? Está comigo? Onésimos não tinha nada para oferecer. Ele era apenas um escravo. Nós, pecadores e falhos, não temos nada para oferecer. Nada. Paulo não pediu nada em troca. Pediu? Não pediu nada em troca. Pelo contrário, sabe o que ele disse? Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, eu pago tudo. Sabe qual que é o nome disso? Graça. Da mesma forma, Jesus Cristo pagou tudo por nós, sem pedir nada em troca. Ele não pediu nada em troca. Você não precisa fazer nada ou entregar para ser salvo. É pela graça, você só precisa aceitar o presente. Está fazendo sentido para você? Onésimo é reconciliado com Filemão. Então ele retorna para Filemão, da mesma forma que nós somos reconciliados com Deus. E agora Onésimo não é recebido mais como escravo, mas ele é recebido como família. Quando nós somos reconciliados por meio de Cristo, nós não voltamos para Deus somente como escravo, como servo, mas como família. Deus nos chama de filhos. Da mesma forma. Sabe o que Onésimo precisou fazer apenas? Aceitar o convite que Jesus fez para ele por meio de Paulo. Como você responde a esse convite? Como que você responde ao chamado dele por você? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Eu vou orar com você. Mas se nesse momento você deseja responder a esse convite, entregando a sua vida a Jesus, entregando-se a Ele, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador da sua vida,
peço que você faça um sinal para eu orar por você. Se você está online, manda uma mensagem. Se você nesse momento decide voltar para os caminhos do Senhor, também levanta sua mão. Ou se você deseja ser batizado. Amém. Amém. Mantenha seus olhos fechados, sua cabeça baixa. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa mensagem, por falar conosco. Mas mais ainda, nós agradecemos pelo que o Senhor fez. O Senhor pagou um preço por nós, sem nós merecermos. Obrigado pela vida que o Senhor entregou. Eu peço por cada um nesse momento que está tomando a decisão de entregar a vida ao Senhor, de chamá-lo de Senhor e Salvador da sua vida. Peço que o Senhor visite nesse momento, que essa pessoa possa receber um toque do Espírito Santo e que Jesus Cristo venha fazer morada em seu coração, transformando tudo, mudando tudo, muda as coisas de lugar, tira o que não te agrada. Que essa pessoa se sinta perdoada e muito mais se sinta muito amada. Então, Pai, dá a nova vida para essa pessoa nesse momento, que ela esteja muito ciente disso. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Então, só quero fazer mais uma oração com você, encerrando uma oração de envio. Então, feche seus olhos novamente. Que o amor de Deus, o Pai, graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a vida desta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Que nós possamos ir nesta semana, cada um aqui, no nome de Jesus eu envio, para que vivam a melhor semana até aqui. Que sejam usados pelo Senhor para encorajar vidas, para levar vida a outras pessoas, para levar Jesus, para transformar ambientes. Então usa a vida de cada um. No nome de Jesus eu os envio. No nome de Jesus. Amém e amém. Então que Deus abençoe a sua semana e que você viva grandes coisas. Amém? Amém.